E nós estamos então em uma série de mensagens em Gálatas, nós estamos trabalhando nesse texto, nos debruçando nesse texto, para que o Senhor venha nos edificar e nos alimentar com uma carta tão poderosa do apóstolo Paulo. Eu digo poderosa no sentido de força. Obviamente que essa palavra ela é poderosa porque é inspirada, porque vem de Deus, porque é alimento espiritual para as nossas almas, é o maná de Deus. Mas ela também é poderosa porque ela é forte. Ela é uma mensagem que o apóstolo Paulo manda para uma igreja que estava tendo dificuldade em sua doutrina. Havia-se então uma espécie de desvio doutrinário grave. E é tão grave que ele chama essa igreja de insensata, tola. E ele diz nos versos seguintes ali do capítulo 1, que esta igreja ela era insensata, e depois ele vai dizer, queria eu estar aí presente para vos falar de forma ainda mais pesada. Ele chama aquela igreja de tola, e depois diz, eu iria, se eu tivesse aí ia ser pior, porque era uma igreja que estava se desviando doutrinariamente das verdades eternas de Deus. A gente vê aqui, lógico, que Deus, ele dá uma importância muito grande para aquilo que hoje, nos nossos dias, pouco importa, que são os absolutos. Nós vivemos em uma comunidade, numa cidade, num país, por que não dizer no mundo todo, em que o relativismo é muito grande. Tudo depende do ponto de vista. Eu preciso ir cultuar com os meus irmãos. Depende. A gente sabe que não é bem assim, né? Em época de pandemia, nós lutamos com esse depende. Mas não é só na época de pandemia, é também no contexto geral em que nós vivemos. Então o apóstolo Paulo, ele nos mostra que isso não é novo debaixo do sol. Isso na verdade é antigo. E as pessoas então não se apegam àquilo que Deus dá muita importância, que são os seus absolutos, a sua verdade inegociável. Isso nos alerta para as nossas vidas, para percebermos que nós não podemos, de maneira alguma, nos afastarmos das verdades eternas que nós encontramos na Escritura. Então ele vai gastar um tempo grande mostrando que nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem valor algum. Ele vai gastar tempo mostrando que o exterior não é tão importante quanto o interior. A palavra de Deus vai dizer que o Senhor procura aqueles que o adoram em espírito e em verdade, porque Ele é espírito. E Ele procura tais adoradores. Perceba que o Senhor não procura a adoração. Ele não procura o que está no exterior, Ele não procura a adoração, mas Ele procura um coração adorador. Ele está atrás daqueles e não daquilo. Ele está atrás daquele que o adora em espírito e em verdade. Então ele vai mostrar que o que importa na verdade é aquilo que Cristo fez. E na última mensagem que nós fizemos no domingo passado, nós falamos que, embora o mais importante seja o que Jesus fez, de outro lado, o Senhor nos chamou para esta liberdade, mas não devemos transformar essa liberdade em uma libertinagem. O que Paulo está ensinando, e daqui a pouco nós vamos nos voltar para o texto, é que a liberdade em Cristo não é estar solto. Ser livre em Cristo não é viver solto, não é fazer o que você quer, mas é seguir a lei da graça, a lei do nosso Senhor Jesus Cristo. E o apóstolo Paulo vai resumi-la em apenas uma sentença: ame o teu próximo. Aqui nesse texto, sabemos que Jesus vai dizer, ame ao Senhor teu Deus e ao teu próximo como a ti mesmo. E o apóstolo Paulo vai dizer, bom, se você não consegue amar o teu próximo, quase que fazendo um Ctrl+C, Ctrl+V, né, um copiar e colar lá do apóstolo João, se você diz que ama a Deus, ou melhor, né, se você não consegue amar o seu irmão a quem vê, como é que pode dizer que ama a Deus a quem não vê? E o apóstolo Paulo pega emprestado e ele não precisa nem citar o amarás o Senhor teu Deus. Ele diz, olha, se você não ama a Deus, será impossível para você amar o teu próximo. Então ame o teu próximo. E assim, certamente, você amarás a Deus. Então ele trabalha a liberdade que nós temos em Cristo Jesus, mas ele diz, essa liberdade, ela é regida pelo melhor de todos os dons.
E qual é o melhor de todos os dons? O amor. O amor é o regente de todos os dons. Já viu como é que funciona uma banda? O amor rege os demais dons. O apóstolo Paulo em Coríntios vai gastar tempo falando sobre isso, dizendo, olha, se eu não tiver amor, posso dar o meu corpo para ser queimado, posso vender todas as minhas propriedades e doá-las, eu posso fazer tudo o que vocês acham que é bonito e bom. Se não houver amor, isso não tem valor. Então o amor está regendo a igreja de uma maneira sincronizada, de uma maneira bela. Sabe aquela música que entra pelos ouvidos e desce pelo coração? É assim os dons quando são regidos pelo amor. E depois ele vai falar a respeito das obras da carne e das obras do Espírito, dizendo que há pessoas dentro da igreja que estão mais parecidas com os incrédulos do que com um novo nascido. Estão mais parecidas com uma pessoa do mundo do que com aquele que nasceu de novo. E ele vai gastar um pouco mais de tempo dizendo, se você foi nascido pelo Espírito, então viva como alguém que nasceu do Espírito. A minha postura, a minha maneira de falar, embora isso não seja o mais importante, é importante. O mais importante é eu entender que não importa, se eu não tiver Jesus, eu ser uma boa pessoa. Porque toda a minha justiça, agora citando o profeta Isaías, é trapo de imundícia, diante da santidade de Deus. Porque o nosso Deus, segundo a palavra, é santo, santo e santo. E os serafins em sua presença cantam perpetuamente. Gente, para pensar nisso. Como que o Senhor está querendo o nosso coração? Você acha, por mais bonito que foi o louvor aqui, porque foi maravilhoso louvar com vocês, mas que a gente se compara ao canto dos serafins? O Senhor não precisaria do nosso canto, da nossa adoração. Ele nos deixa adorá-lo para nosso próprio benefício. Porque quando adoramos, como disse o pastor Hamilton, somos alimentados, somos edificados, somos visitados pelo Espírito Santo, tocamos a Jesus, ou seja, somos abençoados. Mas o Senhor está procurando não a voz que sai dos seus lábios, mas muito mais do que isso, Ele procura o teu coração. A diferença entre Davi e Moisés ou Salomão, quando Jesus diz, restabelecerei o trono de Davi, ou melhor, o trono não, o altar de Davi. Perceba, o Senhor não diz restabelecerei o altar de Moisés, o Senhor não diz restabelecerei o altar de Salomão. Gente, o altar de Moisés era um altar construído de uma maneira que Deus visitou os artesãos. Deus deu o dom da arquitetura, do design, da construção para aqueles homens. E eles construíram algo extraordinário, belo, bonito. Mas não era esse exterior, embora fosse importante, é importante, que chamou a atenção do coração de Jesus. O templo de Salomão, as suas portas de madeira eram banhadas de ouro. Tinha tanto ouro, prata e bronze que quase incalculável o valor do templo construído por Salomão. Mas Jesus não diz que vai restabelecer o altar de Salomão. Jesus diz que vai restabelecer o altar de Davi, um altar que foi construído com pau, madeira e uma lona, e Davi tirava ali as suas vestes e dançava na frente da arca. O que Jesus está nos ensinando é que o Senhor está atrás do coração. Isso é o que nós estudamos até aqui. Agora vamos para o capítulo 6. Está aberto aí? Do verso 1 ao verso 10. Olha o que diz a palavra do Senhor. Irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com o espírito de brandura, e que cada um tenha cuidado para que não seja também tentado. Levem as cargas uns dos outros, e assim estarão cumprindo a lei de Cristo. Porque se alguém julga ser alguma coisa não sendo nada, engana a si mesmo. Mas que cada um examine o que está fazendo. E então terá motivo de gloriar-se unicamente em si, e não nos outros. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se engane. De Deus não se zomba, pois aquilo que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua própria carne,
da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito Santo colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, se não desanimarmos. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, fala conosco por meio da Tua palavra. Sustenta-nos, ó Deus, com esse maná espiritual que vem do céu. Que sejamos edificados, fortalecidos, em nome de Jesus. Amém e amém. E agora então chegamos no capítulo 6, o último capítulo e a última mensagem da nossa série. E o que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, diferente um pouco da semana passada, em que ele apresentou o seu coração pastoral, agora ele está apresentando o seu coração de profeta. E você sabe a diferença entre o sacerdote e o profeta? É que o sacerdote, por assim dizer, sacrifica pelo pecado do povo, e o profeta condena o pecado do povo. Ele aponta para a realidade que o povo precisa de uma mudança, de uma transformação. Então, se na semana passada nós vimos o coração pastoral de Paulo, expondo ali os seus sentimentos e mostrando a sua indignação para com o pecado do povo, agora nós vemos o profeta Paulo, trazendo uma realidade muito diferente de que a igreja da Galácia estava acostumada. Ele diz: vocês estão querendo se apegar àquilo que é mais difícil. E o que era mais difícil que essa igreja queria? A circuncisão. A circuncisão era um aspecto da lei que apontava para a realidade do novo nascimento e da aliança que tinham eles com Deus. E agora, depois da vinda, morte e ressurreição de Jesus Cristo, a circuncisão havia, por assim dizer, chegado ao seu fim. E o novo nascimento e selo do Espírito Santo substitui esta realidade. E o apóstolo Paulo então está apresentando para eles o seguinte: vocês estão dispostos a cortarem os vossos corpos, mas não estão dispostos a viver a lei de Cristo. Vocês estão dispostos a se mutilarem, mas não estão dispostos a parar de comerem uns aos outros, ele vai dizer no finalzinho do capítulo 5. De devorarem uns aos outros. Vocês estão dispostos a ferirem o vosso corpo, mas não estão dispostos a ferirem o vosso orgulho. Porque a lei de Cristo é simples e se resume apenas a isso: ame o teu próximo. Então o que o apóstolo Paulo está dizendo é que vocês foram salvos, e salvos de uma vez por todas, e salvos instantaneamente pelo sacrifício de Jesus, mas a santificação é um processo que vai durar até a vinda de Cristo Jesus. O que ele está ensinando para esta igreja é que mesmo ela tendo sido salva, ela ainda não havia alcançado o nível espiritual e de santidade que Deus exigia desta igreja. Eles precisavam voltar à prática das primeiras obras, à semelhança da igreja de Éfeso. O apóstolo Paulo vai dizer: vocês começaram tão bem, vocês começaram pela fé, começaram pela graça e agora estão se perdendo. É como a igreja de Éfeso, que abandona o primeiro amor, e não só o primeiro amor, mas a prática das primeiras obras. E o apóstolo Paulo então vai dizer para esta igreja: vocês precisam aprender a realidade da reciprocidade na fé. Na teologia nós chamamos isso de mutualidade. É a mutualidade que nós encontramos na Bíblia, o uns aos outros. Você já deve ter visto isso muito lendo a Bíblia. Amem uns aos outros, suportem uns aos outros, orem uns pelos outros, confessem os vossos pecados uns aos outros. Tem muito disso na Bíblia. O apóstolo Paulo está tocando exatamente nesse ponto. Vocês querem viver a lei de Cristo, vocês precisam aprender a viver a reciprocidade da fé. Vocês querem viver a lei de Cristo, vocês precisam aprender a viver a mutualidade da fé. A vida cristã não foi feita ou dada a nós pelo Senhor Jesus Cristo para vivermos isolados, para vivermos sozinhos, para não nos relacionarmos. Deus dá dons à sua igreja, não para que você seja beneficiado,
O único dom que a gente encontra na Bíblia que traz benefício próprio é o falar em línguas, quando não há intérprete, que serve para a sua própria edificação. Fora esse dom, todos os demais têm a ver com o outro. Aponta para quem está aí do seu lado, para quem está atrás de você e para quem está à sua frente. O apóstolo Paulo está dizendo: como é que vocês podem dizer que nasceram de novo? Como é que vocês podem estar dispostos a mutilarem os vossos corpos, mas não estão dispostos a dar, a entregar, a servir? Não é à toa que o apóstolo Paulo começa essa carta dizendo que ele é servo de Jesus Cristo. O apóstolo Paulo, ele usa sempre, a sua autoridade apostólica, dizendo que ele é apóstolo, mas às vezes ele faz isso e eu penso comigo que parece até ser proposital, porque a palavra que ele escolhe para servo é a palavra diáconos, e se a gente fosse usar uma espécie de hierarquia eclesiástica, é culturalmente sabido que o diácono, na hierarquia eclesiástica, está um pouco abaixo, não está não? E o apóstolo Paulo faz questão de dizer: eu sou servo, eu sou diáconos, eu estou aqui para servir-vos, e ele faz isso intencionalmente. O capítulo 6 deixa claro: vocês foram feitos nova criação para servirem uns aos outros e não aos vossos próprios interesses. Vocês querem cumprir a lei? Então não se mutilem, amem-se. Olha que extraordinário. Como que a gente pode ser tão pecador? A gente quer cumprir um papel, a gente quer passar uma imagem, mas o apóstolo Paulo vem, e de novo, com luva de película, pá, na nossa cara, dizendo: esse é o tapa de hoje, vocês precisam aprender a viver o que é mais fácil, porque se vocês nasceram do Espírito, então vocês viverão como aqueles que nasceram do Espírito. E ele começa então esse argumento no versículo 1, se você está com a sua Bíblia fechada, mantenha ela aberta, mostrando que a reciprocidade da fé, a mutualidade, é proteção contra o pecado. Muitas vezes nós estamos vivendo em pecado porque não entendemos isso. Olha o que ele vai dizer: irmãos, se alguém for surpreendido em alguma falta, essa falta aqui é pecado. Talvez a sua versão aí esteja isso, se alguém for surpreendido em pecado, em falta grave, vocês que são espirituais, restaurem essa pessoa com espírito de brandura. Eu fico maravilhado com o privilégio que Deus nos dá. O que Paulo está dizendo aqui é que nós recebemos do Espírito Santo aquilo que nós conhecemos como ministério da reconciliação. Deus te deu, querido, o ministério da reconciliação. Você é portador do ministério da reconciliação. Você é portador do ministério da restauração. E o apóstolo Paulo está mostrando isso. Porque quando nós vemos alguém pecando, é mais fácil para nós apontar, é mais fácil para a gente criticar, é mais fácil para nós vermos o cisco lá no olho dele, ao invés de ver os nossos próprios defeitos. O que Paulo está dizendo: olha, vocês foram selados pelo Espírito, e o ministério do Espírito é o ministério da reconciliação, e por extensão, vocês agora também são portadores desse ministério. Se alguém for achado em falta, use a mutualidade, use a reciprocidade da fé, assim como vocês foram perdoados, assim como vocês foram restaurados, assim como vocês têm sido edificados, vocês também devem fazer isso, aqueles que são achados em falta. Não se mutilem, não se cortem, ajude as pessoas a serem restauradas, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Cristo. E no versículo 2, isso é muito interessante, ele vai mostrar que a mutualidade, ela é proteção contra o pecado, mas não só isso, a mutualidade tira o peso da culpa do pecado. Sabemos, por revelação da palavra de Deus, que a culpa dos nossos pecados foram levados por Cristo na cruz do Calvário. Quando a palavra de Deus diz que ele se fez maldito porque foi pendurado em um madeiro e se fez pecado por nós, não está dizendo que ele se tornou pecador, mas está dizendo que ele carregou a culpa, a penalidade pela culpa do pecado. Você consegue compreender isso? Então nós não deveríamos nunca nos sentir culpados se temos fé em Jesus Cristo, mas nós nos sentimos, não? Não há dias em que nos sentimos culpados? Já aconteceu com você de não querer vir à igreja porque você se sente culpado por um pecado? Porque se sente culpado por algo que aconteceu na sua casa antes de vir para o culto?
Não é isso que assombra muitas vezes o nosso coração? O apóstolo Paulo está dizendo, olha, vocês são capazes de carregar os fardos uns dos outros. Se vocês nasceram de novo, se vocês são nova criação, vocês são capazes. Olha o que ele vai dizer, verso 2, levem as cargas uns dos outros, e assim vocês estarão cumprindo a lei de Deus. Mas é engraçado, que ao invés de carregarmos os fardos, o jugo do outro, o que a gente faz normalmente? A gente aponta, mais uma vez eu toco nesse ponto. E aqui eu quero trazer uma ilustração, é uma história antiga, e provavelmente ela nem seja verdadeira, mas já ouviu aquele ditado que de tanto se dizer uma mentira, às vezes ela se torna verdade? Bom, não tem como eu provar que essa história é verdadeira, pode ser que não seja, mas é uma história antiga. E essa história é uma ilustração para você entender o ponto. Essa história se diz a respeito do Charlie Chaplin. Já ouviu falar no Charlie Chaplin? Do cinema mudo, tinha um bigodinho, aquele que fazia assim. Eu não sou muito bom nisso. Aquele que... Você sabe, né, quem que é o Charlie Chaplin, né? É, ele mesmo. Foi feito um concurso de sósias do Charlie Chaplin. E o Charlie Chaplin, né, feliz com aquilo, milhares de pessoas, tem até uma foto assim de milhares de pessoas, né? Não, milhares eu estou exagerando, centenas de pessoas vestidas como Charlie Chaplin, na frente de um teatro. E ele então, engraçado como era, querendo arrancar uma gargalhada de todo mundo, falou, eu vou participar do concurso de sósia do meu personagem. E ele então se caracterizou com a sua roupa, que ele se apresentava. Ele se maquiou com a mesma maquiagem que ele sempre se apresentou. E ele foi e concorreu. E não venceu. Charlie Chaplin não ganhou o concurso de sósia dele mesmo. Isso mostra pra gente algo assustador. Há pessoas que simplesmente vão querer descaracterizar a sua identidade. Vão querer apontar para você e dizer, você não é o que você diz que você é. Você não vive o que você diz que você vive. A questão é em quem nós acreditamos. Charlie Chaplin não ganhou o próprio concurso. Alguns dizem que ele ficou em 3º lugar. Outros dizem que ele ficou em 22º. Bom, é muito engraçado isso. Não, você não é o que você é. Isso daí está errado. Este é o argumento. Esta é a visão do mundo caído. O apóstolo Paulo vai dizer, não vos amoldeis. Não entre na forma. Eu sempre dou esse exemplo, minha mãe fazia aquelas forminhas de gesso, umas forminhas que tinham ursinho carinhoso, arco-íris, coração, para colar no pano de prato. Não sei se você é dessa época, né? Quem é que é dessa época, lembra disso? Ah, alguns, muito bem. E ela tinha a forminha, então ela pegava o gesso, derramava naquela forminha e depois pintava para poder vender pano de prato. E diga-se de passagem, eu vendia os panos de prato, né? Para ela e para minha avó. Com 8 anos de idade já batia de porta em porta vendendo pano de prato. E estava lá vendendo paninho de prato, e era muito bonitinho aquilo. O apóstolo Paulo está dizendo assim, olha, não seja como esse gesso que entra e fica a cara do mundo. É o mundo que faz isso, que descaracteriza a identidade que Deus te deu. E se na igreja nós estamos vivendo essa realidade, ao invés de levarmos a carga uns dos outros, estamos apontando e fazendo o Charlie Chaplin perder o seu próprio concurso, nós não estamos vivendo como aqueles que nasceram de novo. O que a palavra de Deus diz a nosso respeito, irmãos? Que fomos lavados, que fomos remidos pelo sangue de Jesus, que fomos perdoados, que Jesus carregou a nossa culpa na cruz do Calvário, que fomos adotados pelo Pai, selados pelo Espírito, somos propriedade exclusiva dEle, somos povos de sacerdócio real, povo de propriedade exclusiva, nação santa, povo eleito. E aí quando alguém peca, ao invés de restaurá-lo, nós o condenamos, dizemos, não, você não é isso. Você não é o Charlie Chaplin. E o Charlie Chaplin perde seu próprio concurso. Isso é, no mínimo, trágico. E seria muito mais engraçado se não fosse assim. Então o versículo 2 aponta para esta realidade. Nós precisamos lembrar a nossa identidade e apontar para o outro segundo a identidade que Cristo deu a ele. E assim vocês estarão cumprindo a lei. Quer cumprir a lei de Cristo? Então faça isso, simples assim. Não julgue a pessoa
por ela. Se Deus, quando olha para ela, vê Jesus, quem somos nós para ver diferente? Em terceiro lugar, versículo 3. A língua prendeu aqui, né? Versículo 3 ao versículo 5. Olha o que vai dizer a palavra de Deus. Porque se alguém julgar ser alguma coisa, não sendo nada, está se enganando. Mas que cada um examine o que está fazendo, e então terá motivo de gloriar-se unicamente em si e não em outros. Porque cada um levará o seu próprio fardo. Isso aqui parece quase que uma contradição, né? Porque primeiro ele diz para nós levarmos o fardo uns dos outros, né? A carga um dos outros. E agora ele diz que cada um levará o fardo, o seu próprio fardo. Qual que é a diferença, então, lá da carga para o fardo? A diferença é que esse fardo se diz respeito à sua responsabilidade. Ele faz uma transição em respeito da mutualidade para agora fazer uma aplicação em cada um separadamente. O que o apóstolo Paulo está ensinando é simples. Carreguem as cargas uns dos outros. E esse é o seu fardo. Esse é o seu fardo. Essa é a sua responsabilidade. E é engraçado porque há aqueles que se julgam ser alguma coisa. Verso 3. Mas não são. Há aqueles que pelas suas obras, pelas suas boas obras, calam os críticos. Eu tenho assim uma certa aversão ao crítico sem fundamento. Sabe, aquele que critica, mas não constrói? Eu tenho aversão a esse tipo de pessoa. A pessoa que faz muita crítica construtiva, mas nunca constrói nada. A pessoa que sempre aponta, mas nunca constrói. Então, essa é a pessoa que pensa ser alguma coisa, mas não é. Ela não é nada, o apóstolo Paulo vai dizer. Mas, se você cumprir a lei de Cristo, então você terá algo para se gloriar. E no final do capítulo 6, o apóstolo Paulo, versículo 17, olha aí comigo, olha o que ele vai dizer. Quanto ao mais, ninguém me moleste, ninguém me irrite, ninguém me tire do sério, ninguém me incomode, ele está dizendo aqui. Porque eu trago no corpo as marcas de Cristo. Ele está fazendo exatamente o que ele está ensinando. Eu carrego as marcas, eu sofri pelo evangelho de Cristo Jesus. Vocês querem se mutilar, querem fazer a circuncisão, querem fazer a cirurgia da fimose lá. É isso que vocês querem? Não me moleste com isso não, porque eu não fiz a circuncisão por causa disso. Eu trago as marcas de Cristo, eu levei foi a chibatada, eu fui ferido, eu fui picado de cobra. E ele vai dizer que ele escreve em letras garrafais essa carta, provavelmente pelo problema de visão acarretado de tanto sofrimento que ele passou. Ele sofreu foi naufrágios, ele está dizendo assim, olha, eu tenho do que me gloriar. E eu me glorio na cruz de Cristo, eu me glorio no sacrifício de viver pelo evangelho de Cristo. Ele não está sendo soberbo, ele não está se ensoberbecendo. Na verdade, ele está apontando para uma realidade, para um fato. E o fato é simples. O fato pode ser explicado em 1 Pedro, capítulo 3, verso 16. Olha o que vai dizer a palavra. Contudo, fazei isso com humildade e respeito, conservando boa consciência, de tal maneira que os que falam com malignidade contra o vosso bom comportamento, pelo fato de viverdes em Cristo, fiquem envergonhados de suas próprias calúnias. A gente tem dois tipos de pessoas aqui. Aqueles que criticam sem fundamento, são caluniadores, e nós temos aqueles que são caluniados, mas que não param diante da calúnia, mas que não ficam como estátuas diante da calúnia, mas levantam as suas boas obras como estandarte para a glória de Deus. As suas boas obras não apontam para a sua dignidade própria, mas apontam para a dignidade de Cristo conquistado na cruz do Calvário. Tudo que ele faz de bom cala os seus críticos. Tudo que ele faz de bom cala aqueles que caluniam a seu respeito. Quer calar os críticos? Simples. Cumpra a lei de Cristo. Leve as cargas uns dos outros. Amem uns aos outros. Cuidem uns dos outros. Orem uns pelos outros. Sirvam uns aos outros. Esse é o evangelho aplicado. O apóstolo Paulo, em outro texto, vai dizer... Na verdade, Jesus, né? Não é o apóstolo Paulo não, lembrei agora, Jesus, dizendo a respeito dele e a respeito do evangelho, ele faz uma separação. Ele diz que as pessoas vão segui-lo e ao seu evangelho, ele separa. Ele não é o próprio evangelho, embora o evangelho fale a seu respeito.
Isso aponta para uma outra realidade que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui. Há muitos bons advogados do Evangelho. Pessoas que conseguem defender bem o Evangelho. Pessoas que conseguem apresentar bem o Evangelho. Pessoas que conseguem falar bem do Evangelho. Mas pessoas que não receberam o Cristo do Evangelho. E por isso não conseguem viver o que ensinam. Paulo está dizendo, muito bem, vocês querem viver segundo o Espírito? Então, vocês não podem simplesmente entender a respeito da lei de Cristo. Vocês precisam colocar em prática. Porque vocês acham que são, porque conhecem alguma coisa. Mas vocês não são nada, porque não vivem o que o Espírito vos mostrou. Então o terceiro ponto, do verso 3 ao verso 5, é que nós precisamos entender que fomos chamados muito mais do que para sermos advogados do Evangelho, para sermos testemunhas do Evangelho. O advogado ele precisa chamar a testemunha para comprovar a sua tese. Nós não temos que fazer isso, nós devemos ser as testemunhas. Nós devemos experimentar do Evangelho, experimentar do Espírito Santo, experimentar do sangue de Cristo, e então como testemunhas, defendermos o Evangelho de Cristo Jesus. O quarto ponto está no verso 6, acompanhe comigo. Mas aquele que está sendo instruído na palavra, compartilhe todas as coisas boas com aquele que o instruiu. Isso daqui é interessantíssimo. O apóstolo Paulo, ele é muito versátil, né? É extraordinário como ele escreve. Ele está falando, olha, vocês precisam servir uns aos outros. Aí ele para um pouco para mostrar como que funciona a estrutura. Ele diz assim, olha, vocês estão servindo uns aos outros, estão orando uns pelos outros, estão vivendo o Evangelho, mas há uma liderança. Há os mestres, há aqueles que ensinam. Não é porque, então não precisa de igreja, então não precisa dessa estrutura. Não, precisa haver sim uma estrutura. Ele diz, e outra, não é só haver não, ele diz assim, aquilo que você tem de bom, compartilha com quem te ensina a palavra. Isso aqui é um mandamento pouco praticado nos dias de hoje. O que mais se pratica nos dias de hoje é sugar quem te ensina. É sugar os seus líderes espirituais. É sugar os seus pastores. É só suga. É o crente vampiro. O apóstolo Paulo está apontando para mais uma outra realidade. Ele mostra que aquele que nasceu de novo não é um crente vampiro, mas ele é um crente que doa, ele é um crente generoso. Ele é generoso não só com os outros, mas com aquele que está ensinando. Ele compartilha o que ele recebe de bom. Isso daqui é uma ordem. Perceba que a sentença está no imperativo. Ele diz, olha, compartilhe, faça. Seja generoso. Seja generoso. E eu conversava ontem com o pastor Hamilton, meu sogro, sobre uma espécie de pessoa que acha que é generosa, que é o bajulador. A recomendação do apóstolo Paulo não é para você ser um bajulador. O bajulador, ele bajula para o seu próprio benefício. O que ele quer, na verdade, é alcançar graça diante do seu alvo, aquele que ele bajula. Porque ele tem sempre segundas intenções. Ele não está sendo generoso, ele está bajulando para alcançar algum objetivo. O que o apóstolo Paulo está ensinando não é ser bajulador, muito menos ser falso. Para o falso é tudo uma questão de conveniência e de momento. Quando ele está bem com você, ou quando você tem algum benefício para ele, ele é generoso com você. Isso não é generosidade, isso é falsidade. Na primeira oportunidade que ele tiver, ele vai te abandonar. Ele vai abandonar os seus companheiros, ele vai abandonar inclusive aqueles que o ensinam. Porque ele é bajulador e falso. O chamado do apóstolo Paulo é um chamado à generosidade. A reciprocidade da fé não é só entre os irmãos, mas é com aqueles que o lideram. Não há intenção de serem honrados na generosidade. Quando a pessoa ela é generosa, ela não tem nenhuma segunda intenção. Ela não quer ser honrada, ela não quer um pedestal, ela não quer um microfone, ela não quer um cargo, ela não quer ser promovida. O que ela quer é ser grata. Ela é generosa. Não há nenhuma intenção de ser honrado, promovido ou de ter algum benefício. O propósito do generoso, na verdade, é abençoar, é cuidar, é zelar, é cultivar, é preservar, é amar, é cumprir a lei de Cristo. Então o chamado para esta igreja, para a IBC, aqui em Araçatuba, é seja generoso.
Seja generoso. Em quinto e último lugar, nós estamos caminhando para o fim. Versículo de número 7. O apóstolo Paulo vai dizer: não se engane, de Deus não se zomba. Eu quero pedir para a igreja repetir. Como a gente sempre faz, às vezes a sua versão é diferente. Eu vou falar e os irmãos repetem. Não se enganem. A gente pode fazer um coral mais forte. Amém? Não se engane. De Deus não se zomba. Pois aquilo que a pessoa semear, isso também colherá. Lei da reciprocidade. É a mutualidade. O apóstolo Paulo está dizendo, aqui é engraçado, vou abrir um parêntese. É engraçado. Às vezes a pessoa chega em mim, poxa pastor, eu fiquei doente, ninguém me visitou. Aí eu digo, mas irmão, sempre tem gente doente na igreja, quantos irmãos você tem visitado? Poxa pastor, ninguém pergunta como eu estou, ninguém sabe como é que está lá em casa. Ah é, e como que está a vida dos irmãos da igreja? Me fala aí. Não sei também. Pastor, ninguém ora para mim, ninguém me cumprimenta. Gente, o que o apóstolo Paulo está ensinando é simples, é a lei da semeadura. É a colheita. Tem gente plantando abrolhos desejando colher tâmara. Eu falei da tâmara aqui esses dias, né? A tâmara é aquela fruta, ela é tão gostosa. Eu comi lá no Mercadão de São Paulo, para quem não sabe, eu e a Carol. E coloca com morango ou chocolate, uma delícia, uma coisa maravilhosa. Só que você sabe quanto tempo demora para se nascer o fruto da tâmara? De uma tamareira? Cerca de 70 anos. Algumas levam 100 anos para nascer o primeiro fruto. O abrolho, diferente da tâmara, você colhe bem rápido. Você tem vários tipos de abrolhos. Aquele que nasce no mar, que inclusive atrapalha muitos navios, se grudando nos corais, é um tipo inclusive de coral. E o abrolho é uma sentença de Deus para a humanidade. Quando o homem peca, Deus diz para Adão, agora nascerá abrolhos e ervas daninhas. Por causa do seu pecado, você terá que suar para comer. E tem gente plantando abrolho, querendo comer tâmara. Tem gente atrapalhando, querendo ser ajudado. Tem gente mentindo, querendo a verdade. Tem gente dificultando, querendo facilidade. Tem gente amargurada, querendo alegria. Tem gente ressentida, querendo carinho. Tem gente... É até difícil alguns adjetivos, né? Deixa eu usar eufemismo aqui. Tem gente com problemas, querendo soluções. Não há problema nenhum se você está numa construção, se você é humilde, se você reconhece as suas falhas, se você reconhece os seus problemas e você busca ajuda, mas há um problema sério em querer colher algo diferente do que se planta. Na igreja há algo maravilhoso chamado graça. Então muitas vezes nós plantamos coisas ruins, mas a graça entra e nós recebemos algumas coisas boas, mas não se engane, esta é a exceção. Se você é uma pessoa ressentida, amargurada, mentirosa, falsa, bajulador, não espere colher coisas boas, é simples assim. Quem planta tâmara, às vezes pode demorar até 100 anos, mas vai colher tâmara. O apóstolo Paulo vai dizer isso. Olha aí, versículo 7. Não se engane, de Deus não se zomba, por aquilo que o homem semear também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da sua própria carne colherá corrupção. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo faremos a colheita, e se não desanimarmos. Então perceba, algumas coisas implícitas aqui nesse texto. Quais são elas? O plantio. E o plantio, não se engane, querido, não ache você que você vai acordar de manhã e lá no seu terreno vai ter um milharal se você não plantou nenhuma semente. Não ache você que vai chegar lá no seu terreno e vai ter mandioca se alguém não plantou mandioca lá. O apóstolo Paulo está dizendo que existe um processo
no plantio. Você tem que cavar o sulco na terra. Você tem que preparar o solo. Você tem que despejar a semente. Você tem que tapar a semente. Você tem que aguar aquilo. Você precisa plantar e você precisa cultivar. Não é só plantar. Ele está dizendo, no devido tempo precisa haver um cultivo. Ah, mas um dia eu falei a verdade, mas se tornou mentiroso. Não acho que você vai cultivar, você precisa perseverar. Você não pode desanimar, porque alguns frutos levam 70 anos, outros frutos levam 30 dias. Diferente da tâmara, outra iguaria, o shimeji, que a gente cultiva ali na chácara, leva 30 dias. Em 30 dias ele começa a crescer. E depois que ele cresce, de 2 em 2 horas ele cresce de novo. Algumas coisas nós vamos plantar, talvez nem a gente vai colher. Talvez os nossos filhos colherão. Você já viu isso? Tem pessoas plantando, como que é o nome daquela, é uma madeira, me fugiu aqui a memória agora, que faz faz mesa. Tem uma madeira especial que faz mesa, que é uma madeira que você não acha mais hoje com facilidade. E tem gente plantando, mas demora muito. É isso aí, 100 anos para você poder cortar aquela madeira e usar aquela madeira. Mas é peso de ouro. É uma madeira que hoje tem peso de ouro. A peroba, tem outras, né? Peso de ouro. Não está plantando para ele, está plantando para os filhos. Há coisas que a gente planta para os filhos colherem. E o apóstolo Paulo, como eu disse, ele é muito versátil. Ele usa essa ilustração para nos ensinar 2 verdades. Semear para a carne significa pelo menos 2 coisas. Primeiro, a circuncisão. Ele está falando da lei de Moisés. Tinha pessoas que queriam viver pela lei de Moisés. Aquilo ali era semear pela carne. Então eu tinha que fazer algo no meu físico para colher o reino de Deus. Essa é a primeira verdade que ele está ensinando aqui. Olha como que ele é versátil. Ele está usando quase que um trocadilho aqui para apontar para 2 verdades indiscutíveis. Para 2 absolutos. Aquele que quer viver pela lei de Moisés vai morrer pela lei de Moisés. Vai colher a lei de Moisés. E o fruto da lei de Moisés sem Jesus é condenação. Mas aquele que colher pelo Espírito, do Espírito também, ou melhor, aquele que semear pelo Espírito, do Espírito também colherá. Então nós devemos viver pela fé em Jesus Cristo. E nós então colheremos segundo a fé em Jesus Cristo, que é a vida eterna. Mas não é só isso que ele está ensinando. Ele está ensinando algo também prático para a vida. Ele está dizendo, se você semear o que é bom para os seus líderes, você vai colher. Ele falou disso já. Ele está fazendo um link. Você vai colher coisas boas. Se vocês cuidarem uns dos outros, vocês colherão coisas boas. Se vocês amarem uns aos outros, vocês colherão coisas boas. Você colherá muito nessa vida e muito mais na porvir. Não foi isso que Jesus disse lá em Mateus, capítulo 10, verso 29 ao verso 30? O louvor pode subir aqui, por gentileza. Olha o que Jesus vai dizer. Garantiu-lhes Jesus. Gente, presta atenção na palavra. Garantiu-lhes Jesus. Assim, ó, Jesus, ele bateu o martelo, disse, é isso que vai acontecer. Olha o que Jesus diz. Com toda a certeza vos asseguro, que ninguém há que tenha deixado casa, irmãos, irmãs, mãe, pai, filhos ou bens, por causa de mim e do Evangelho. Olha a distinção que ele faz. Por causa dele e do Evangelho. Então não é só conhecer o Evangelho, precisa também ter a Jesus. Que não receba já no presente 100 vezes mais em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e propriedades, e com eles também perseguições, mas no mundo futuro, a vida eterna. Eu me lembro de ler o apóstolo Paulo escrevendo, e isso foi como uma flecha certeira. Sabe aquela palavra que entra no seu coração? Quando ele diz que aqueles que vivem pelo Evangelho alcançarão maior ressurreição. Não me pergunte, isso é um mistério, não dá para explicar. Mas aqueles que vivem pelo Evangelho e vivem por Jesus alcançarão uma ressurreição maior. A beleza em servir a Jesus. A beleza em viver pelo Evangelho. Nós temos do que nos gloriar. Nós vivemos pelo Evangelho e pela lei de Cristo Jesus.
colha, melhor, semeie, plante, cultive para o Espírito, e você colherá segundo o Espírito. Feche seus olhos, eu quero orar por você nesse momento.